Se você perguntar a qualquer fã de verdade quem que é o maior boxeador de todos os tempos, eles vão responder Cassius Clay. Se você não sabe quem é Cassius Clay, você deveria assistir esse vídeo, porque esse é o nome original de Muhammad Ali, que nasceu em 1942, e nesse vídeo a gente vai contar toda a história completa da trajetória do maior boxeador de todos os tempos. Muhammad Ali, nascido em 1942 em Louisville, nos Estados Unidos, desde pequeno já demonstrava um espírito competitivo e uma confiança absurda. A história mais famosa sobre o início do boxe dele foi quando ele tinha sua bicicleta roubada aos 12 anos de idade. Ele prometeu encontrar o ladrão e dar uma surra nele. Um policial que ouviu a história sugeriu que ele aprendesse a lutar de verdade, e foi assim que ele entrou no mundo do boxe. Desde o começo, Cassius Clay se destacou pela sua velocidade, coisa rara para um peso pesado, enquanto outros lutadores apostavam na força bruta e no poder de nocaute. Já Cassius Clay utilizava muito dos seus rápidos reflexos e footwork impecável. Isso faz dele um dos melhores amadores da época, e o ápice foi nas suas Olimpíadas de 1960, quando ele conquistou a medalha de ouro na categoria meio pesado. Ali ainda era um jovem promissor, mas estava pronto para qualquer nível, o boxe profissional. Aqui nesse canal a gente já explicou a diferença do boxe amador ou boxe olímpico pro boxe profissional, e tem um documentário para vocês assistirem. E pra gente continuar fazendo os documentários da Nobre Arte, é muito importante que você utilize o cupom FALA, tanto na Máximo Boxing, caso você for comprar uma luva nova com 10% de desconto, ou também na Growth Suplementos, que você encontra o whey mais barato do mercado. Depois das Olimpíadas, Cassius Clay não perdeu tempo, ele virou um profissional e começou a chamar atenção por duas coisas. Suas vitórias dominantes e pelo seu jeito falastrão. Enquanto outros boxeadores ficavam quietos e deixavam os punhos falarem por eles. Diferente disso, Muhammad Ali já provocava, fazia rimas, previa em qual round ele ia nocautear os adversários. Isso dividiu a opinião de algumas pessoas. Alguns achavam ele completamente arrogante, outros viam como um puro entretenimento. Mas o fato é que além de lutar, ele sabia vender uma luta como ninguém. E essa foi uma das principais rupturas do mundo do boxe até aquele momento. O boxe sempre foi levado como entretenimento, mas não tinha uma história por trás. As pessoas queriam ver a violência bruta acontecendo por si só. Com a introdução de Muhammad Ali, a gente viu o poder da narrativa sendo construído, o poder de uma grande história sendo construída. O vilão, o mocinho, tudo isso tornou cada vez mais interessante acompanhar a luta, porque tinha um motivo maior por trás da luta em si. Era a raiva que um tinha de outro, os xingamentos da família, de um de outro. Isso tornava a luta ainda mais legal. Assim, com apenas 22 anos, ele já tinha conquistado uma sequência impressionante de vitórias e se credenciou para disputar o título mundial dos pesos pesados contra nada menos do que Sonny Liston, um dos maiores campeões e mais temidos da história. Muita gente achava que Cassius Clay seria destruído, mas ele chocou o mundo. Dominou Liston com sua velocidade técnica até que o campeão desistiu no 7º round. Naquela noite, Cassius Clay se tornou campeão do mundo e fez um dos discursos mais icônicos de todos os tempos. Nessa noite ele citou que ele era o maior lutador de boxe de todos os tempos. Pouco tempo depois de vencer o título, Cassius Clay anunciou sua conversão à religião islã e mudou seu nome para Muhammad Ali. Esse foi um dos momentos mais polêmicos da carreira dele. Muita gente se recusava a chamar ele pelo novo nome, e a mídia americana tratou isso como um escândalo, mas Ali nunca teve medo de ser autêntico e lutar pelo que ele acreditava. Tanto que um dos principais lemas do Muhammad Ali que ele sempre repetia era: "Me chame pelo meu nome", porque as pessoas se recusavam a chamar ele de Muhammad Ali. Isso se tornou uma das principais brigas que ele obteve tanto com a mídia quanto outros adversários. Até que chegamos em 1967, que veio a maior controvérsia da sua vida. Durante a Guerra do Vietnã, Ali se recusou ao alistamento militar, alegando que não lutaria por um país que discriminava negros. Como consequência, ele perdeu o título mundial e foi banido do boxe por 3 anos e enfrentou problemas com a justiça. Mesmo assim, manteve sua postura firme e virou um símbolo da luta pelos direitos civis dos Estados Unidos. E é claro que a gente sempre vai se perguntar o que teria acontecido com Muhammad Ali se ele tivesse lutado por esses 3 anos. Quantas lutas incríveis perdemos por conta de um governo. Enquanto isso acontecia, outros lutadores assumiram o topo do boxe, mas Muhammad Ali nunca deixou de treinar e se preparar para voltar. E quando finalmente foi autorizado a lutar de novo, ele não era só um atleta, ele já era uma lenda viva. O mundo inteiro queria ver como seria a volta dele no ringue, e ele não decepcionou. O grande teste foi com um dos maiores da história, Joe Frazier, numa luta famosa chamada Luta do Século, em 1971. Foi um combate insano, onde Ali lutou bravamente, mas acabou perdendo por decisões dos juízes. Isso só fez ele ficar mais determinado, e foi aí que ele começou a trilhar o caminho para recuperar o cinturão perdido. E depois de muita luta, ele conseguiu vencer a revanche contra Joe Frazier, mas Ali ainda precisava recuperar o título mundial. Mas havia um pequeno problema: o campeão agora
era nada menos do que George Foreman, um monstro que destruiu o adversário como se fossem grandes bonecos de treino. Foreman era mais forte, mais jovem e favorito absoluta contra Ali. Para quem nunca viu o filme do George Foreman, recomendo muito. Hoje, se eu não me engano, tá na HBO Max e vale muito você assistir para conhecer a história do George Foreman, que inclusive merece aqui um documentário também. E se você também quer um documentário do George Foreman, deixa aí nos comentários. Então a grande luta aconteceu em 1974 na República do Congo e ficou conhecida como Rumble in the Jungle, uma briga na floresta. Ali sabia que não poderia simplesmente ficar trocando soco com Foreman, então ele bolou uma estratégia genial, o famoso rope-a-dope. No que consiste essa estratégia? Ele se encostava nas cordas, deixava o Foreman gastar a energia dele socando sem parar, enquanto ele se protegia. E lá no final, quando ele estivesse bem cansado, lá perto do 8º round, com o Foreman exausto, ali partiu pro ataque e nocauteou o gigante. Foi um dos momentos mais incríveis da história do boxe. Ele havia provado que de fato era o maior de todos os tempos. Depois disso, Ali seguia lutando, defendeu seus títulos várias vezes e encerrou sua trilogia contra Joe Frazier na brutal Trilha da Manilha. Anos depois, se aposentou como um dos maiores ícones da história do esporte. Mesmo depois de tantas batalhas épicas, o tempo cobra o seu preço. No final dos anos 70, Ali começou a mostrar sinais de desgaste, a velocidade que o tornava tão único foi diminuindo e ele começou a levar golpes que antes desviaria com mais facilidade. Mas, como sempre, ele se recusava a desistir. Queria provar que ele ainda era o maior de todos os tempos, mesmo que seu corpo não acompanhasse mais sua mente. Foi então que chegamos no ano de 1978. Ali perdeu o cinturão para Leon Spikes, um jovem promissor com apenas 7 lutas profissionais. Foi um choque para o mundo do boxe, mas como nunca fugiu de um desafio a custo, ele já não era o mesmo lutador que antes, e sua equipe sabia que a sua aposentadoria era o caminho certo. Só que Ali não conseguiu ficar longe dos rings por muito tempo. Em 1980 ele decidiu voltar para enfrentar Larry Holmes, um dos nomes que está na história do boxe, que agora dominava a categoria dos pesados. Mas essa luta foi um dos momentos mais tristes na carreira do Ali. Ele estava muito longe da sua melhor forma e mal conseguia reagir. O árbitro precisou interromper a luta para evitar que ele sofresse danos ainda maiores. Mesmo assim, Ali tentou mais uma vez em 1971 contra Trevor Berwick, mas infelizmente perdeu novamente e finalmente decidiu se aposentar de vez. Com a sua aposentadoria, o mundo percebeu o impacto que o boxe teve na saúde do Muhammad Ali. Ele foi diagnosticado com mal de Parkinson, uma doença que afetou a sua fala e seus movimentos ao longo dos anos. Mas mesmo enfrentando essa nova luta fora dos rings, ele nunca perdeu seu espírito. Se tornou um símbolo de resistência, solidariedade e inspiração, sendo homenageado por todo o mundo. Seu legado não foi só dentro das cordas do ringue, mas também fora delas. O impacto que ele causou representou tanto o esporte quanto para a humanidade. Muhammad Ali, muito conhecido, mas tem história de boxeadores menos conhecidos e também tão icônicos quanto. Na tela tá aparecendo para você um vídeo de um documentário de uma história que pouca gente sabe no mundo do boxe. Só clicar no vídeo que tá aparecendo, espero que tenha gostado, não se esqueça de se inscrever, um forte abraço e até mais.